aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Anime. Estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Beastars, que por sinal, putz grila, vai estar bom pra caramba. Cada vez mais surpreende, cada vez mais fica melhor. E nesse episódio não foi diferente, teve muita coisa legal. E eu curti muito mais o Legoshi, velho. Onde até mesmo eu pude ver o Legoshi, ele é fera pra caramba, velho. A personalidade dele não é um problema, e sim uma qualidade muito acima do normal. E tudo isso foi mostrado nesse episódio. Mas antes de comentar, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. A primeira coisa que eu fiquei viajando é que, tipo, logo no início tá o Legoshi triste, ali, cabisbaixo e tal. Só que ele tá assim. E eu pensava que de fato ia acontecer um negócio bem tenso, ele ia botar pra lascar. Mas não, velho, ele é realmente imprevisível. Você não sabe o que o Legoshi vai fazer. Diferente do que a gente sempre pensa no personagem, ele age diferente. E o que acontece é que ele tá ali pensando consigo mesmo, meio triste. Todos os animais têm que ir embora sempre um pouco cedo para os dormitórios, porque eles não podem passar muito tempo ali fazendo as coisas do evento, até porque dá certo horário, é perigoso e eles podem ser atacados por carnívoros. E aí o que acontece é que a gente vê que até o próprio Legoshi vai atrás ali da Haru, e aí eles têm umas conversas, onde até mesmo ele tenta se aproximar dela e fazer com que ela saia com ele. E então rola um negócio bem engraçado, velho, que é ele pedindo para que eles pudessem voltar juntos. E mano, o olho dele já começa a mudar, ele fica nervoso, se descontrolando. Mas como a gente bem sabe, a maior habilidade dele é o controle emocional. O cara pode ter vontade de querer matar tudo, mas se controla muito bem. Onde até mesmo a gente acaba vendo que o personagem em si começa a andar com ela, e a gente vai ver que ele tá nervoso. Ela começa a pensar com a situação que tá com ele ali, porque quando ela tá andando com ele nunca sabe se ele vai atacar, se ele não vai. E isso vai incomodando ela, da mesma forma que incomoda o Lois. Tu lembra lá que o Lois sempre falava que ele deveria ter pelo menos uma escolha, um tipo de ação ou realmente personalidade fixa, e não ficar no muro ali simplesmente sem mostrar nada? Justamente, isso incomoda muito mais ela, né? Porque ela é uma coelhinha indefesa, teoricamente. E aí o que a gente vê é que até mesmo tem um momento que ela começa a perguntar a ele sobre o que aconteceu com eles ali no início, quando ela tentou fazer com que ele deitasse com ela, e até mesmo ele se nega a falar sobre isso. Onde ele acha que aquele ali foi um momento que aconteceu, prefere guardar pra si, mas não quer estar remoendo uma coisa que aconteceu aleatória. Ele é muito sério. E eu acho que é meio que ele dizer assim, não, eu não vou falar que eu fiquei achando ela uma gata ou fiquei com tesão nela, porque seria errado. Pode ter sido alguma coisa assim, mas o que acontece é que de fato ele não quer tocar no assunto, e a gente vê, mano, simplesmente a Haru começa a falar umas coisas e dizendo que ele não poderia ali entender ela, pois ele pede para que ela de fato não deite com outros homens, não seja fácil, porque aquilo que aconteceu com ele ali no início seria algo um pouco desagradável, no caso na visão dele. E aí ele começa a dizer que ele não poderia entender ela jamais, porque de fato ele nunca ficou com medo de ser devorado, ele nunca teve os problemas que um herbívoro tem. Então para ela, ele nunca vai entender ela e nem tampouco vai sentir o medo que ela sente. Os problemas de depressão dela são bem profundos, onde até mesmo isso faz querer com que ela se separe dele naquele momento e cada um ficar com um vagão separado. Porém, no fim a gente acaba vendo que o próprio personagem começa a fazer com que ela fique ali com ele e tentar conversar com ela e meio que organizar toda coisa. Não quer ficar ali, no caso, num papo mal, até mesmo até ficar como se estivessem magoados um com o outro. Mas ela se nega, ele tenta, ele se nega, ele tenta, ele começa a falar mais alto. O herbívoro fica tudo louco, achando que de fato tá tendo um ataque com relação a ele em cima dela. E aí aparece um monte de polícia, e no fim o que acontece? Os dois ficam juntos, porque a própria personagem começa ali puxar ele para poder ele se esconder, porque senão ele seria preso injustamente, porque não estava acontecendo nada demais. Porém, uma das coisas que eu mais curti é o fato dele se sentir homem, se sentir lobo, se sentir o macho alfa, podemos dizer assim, ou pelo menos se sentir grande pelo fato dela dizer que precisava que ele corresse, que ele fosse forte por ela e por eles dois, no caso naquele momento, onde até mesmo ele sai correndo mais rápido, e é legal pra caramba ver essa cena.
onde de fato ele até mesmo se esconde dentro do banheiro, pô. E mano, essa é uma das horas muito importante, onde justamente se toca no assunto sobre a personalidade do Legoshi, que é aí que eu vou chegar na parte de que a habilidade de controle dele é realmente o melhor trunfo do personagem. O que acontece é que depois que eles estão livres, rola até uma conversa ali no banheiro, quando eles estão praticamente agarrados. Só que pelo Legoshi não, porque no caso de fato ele fica bem separado dela, onde até mesmo ela olha para as mãos dele e tudo. E até mesmo fala que, pô, ele tá se desviando de mim, ele não quer nem encostar em mim, velho. Ele é muito estranho, eu não consigo entender. E aí, de fato, ela começa a olhar pro seu pescoço e vê a tremedeira e até mesmo rosnar, a força, o timbre vocal forte. Mas ela não consegue se sentir ameaçada e não consegue se sentir bem 100%. Fica ali no 50-50, porque não demonstra. Onde até mesmo ele fala com ela e pergunta a ela se ela tem medo de ficar com ele, se sente em perigo estar com ele. Ela de fato chega a dizer assim, ó, meu irmão, não tem nem como dizer, né, porque eu vejo tu aí, tu não se decide o que você quer ser. E é por conta disso que ninguém consegue ler o personagem principal. Ninguém sabe o que ele tá pensando, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o que ele quer. A cabeça dele, no caso, é impenetrável, ele realmente tem uma habilidade muito overpower, por ele não ser padrão, por ele não escolher um caminho, ele é absurdamente difícil de lidar, difícil de se controlar, onde até mesmo a gente vê mais coisas com relação a isso. Mas no fim o que acontece é que forma-se a amizade novamente, onde até mesmo a coelhinha começa a dizer que de fato ela não tem medo de ficar com ele ali, e fala sobre a sua cicatriz, sobre o que aconteceu com ela anteriormente, né? No caso, na noite que eles se conheceram e ela não sabe que era ele que estava atacando ela, ele fica até bem triste, né? E não pode falar, porque se falar pode perder a amizade dela. No fim, a gente acaba vendo aí outro personagem entrando em cena, e é nesse momento que a gente tem muitas coisas legais, eu curti pra caramba, que é no caso a Juno, velho. A Juno, ela é muito importante, porque simplesmente a Juno, ela vai ser aquela personagem que vai vir pra fazer o furacão, velho, ela vai deixar todo mundo doido. No caso, o Lois está treinando com a galera ali, a turma do teatro tá bem feliz, tá? Mas ainda assim preocupado, né? Porque eles não estão muito bem, onde até mesmo o próprio Legoshi chega a falar com o Lois ali e tá rolando um clima meio estranho e eles não estão com muita amizade não, porque o Lois tá com ciúme, o Legoshi também, então tem aquele negócio meio feioso, né? Porém, o que acontece é que já a Juno chega e quando ela chega, velho, é uma outra astral do caramba, ela domina toda a área ali, todos querem falar com ela, todos se direcionam a ela, esquece até mesmo a presença do Lois, o Berças, o cara que é bonitão, o cara que é melhor, velho, se você não se reinventa, outro chega e toma teu lugar, e é isso justamente que tá acontecendo. A Juno ela é prestativa, a Juno ela simplesmente faz aquilo que as pessoas querem, encanta as pessoas e no fim a gente até mesmo vê que ela fica pro final do ensaio para poder, no caso, ter um momento para pegar o Lois, para sacanear ele ou pelo menos já afirmar quem ela é de fato. O que acontece é que a gente vê que depois que acaba todos os treinos e todo mundo vai embora, ela fica ali ó, só limpando devagarzinho, esperando a presa chegar. E mano, quando a presa chega, quando o Lois chega lá, ela começa a falar que gosta do Lois, que gosta do pessoal, que precisa treinar um pouco e tal. E aí, ela treinando com ele, cara, simplesmente ela pega ele e bota ele aos pés dela, deita ele e vai por cima dela. E cara, eles fazem uma cena sensual, ao mesmo tempo que uma cena tensa, velho. Eu curti muito. A direção tá muito boa desse anime, já falei. E a animação tá espetacular. O CGI que tá sendo usado tá muito bem feito. A gente vê muitas movimentações que seria difícil fazer até mesmo no CGI. E o que acontece é que a gente vê que quando ela começa a se esfregar por cima dele ali, ela começa a falar o que ela tá fazendo. Ela fala que ela vai ser a próxima Berças, que ela vai dominar tudo, que vai controlar a todos. Onde até mesmo o próprio Lois concorda com isso. É como se ele visse assim, pô, ela tem potencial e eu acho que eu devo passar o bastão pra ela. Porém, o mais legal é que ela começa a revelar que ama o Legoshi, porque ele achava até mesmo que ela poderia estar querendo beijar ele, porque ela estava se esfregando nele, mas não. E aí, quando ele entende essa situação e vê até os pontos que ela quer atingir, ele fala que tudo dá para ser resolvido para ela, tudo pode até mesmo melhorar. Porém, a última coisa que é ter o Legoshi como seu amante, conseguir fazer com que ele ame ela, seria a coisa mais difícil, porque ao contrário do que ela imagina, controlar o Legoshi é extremamente difícil. Como você controla aquele que você não conhece? Como você controla uma pessoa que não tem nenhum tipo de personalidade?
Mano, é impossível, velho. Por isso que eu digo, velho, a personalidade dele é a melhor possível dentro do enredo, porque você não sabe nunca quando ele vai atacar e quando ele vai ser carinhoso. Mano, é tenso. E isso é muito interessante, porque muitos lobos, muitos cachorros têm esse tipo de personalidade. Se o cachorro ele for quieto, ele for na dele, nunca demonstrar muito seus sentimentos, nunca for muito brincalhão, você não sabe o que ele tá pensando. E é justamente assim que o Legolas funciona. No fim, a gente até mesmo tem um momento que tem outro dia ali, no caso da galera fazendo, montando as coisas, ou até mesmo tem um blackout, cara. E nesse blackout todo mundo fica desesperado, ninguém sabe o que fazer. E é aí que vemos o momento mais chocante, mais fera do episódio. Eu gostei pra caramba, velho! Simplesmente é um momento que o Legolas começa a lembrar da priminha da Haru, que ela tem medo de ficar sozinha e tal, e ela realmente não tem amigo nenhum. Então só teria ou o Luis pra ir lá, que ele não tava nem contando por isso, ou ele próprio pra ir ajudá-la. Até mesmo ele deixa ali os carnívoros guardando a turma, né, porque os carnívoros únicos podem ver no escuro e saem disparados atrás dela. E quando ele chega lá, meu amigo, que ele vai salvá-la, ou pelo menos vai acalmá-la, ela chega gritando: Luis, você veio me resgatar. Tá zoando, pô. Realmente, faz sentido. Ela tá há algum tempo já com o Luis ficando, namorando e tal, qualquer coisa que seja. E ela vai pensar naquele cara, né? Não num cara que ela só viu algumas vezes e bateram um papo. E é tenso, velho. Mas o melhor de tudo, por mais que o Legolas ficasse furioso, o que ele faz? O que ele faz? Ninguém imagina o que ele vai fazer. Ele fica calmo. Ele tranquilo, como eu falo, velho. É imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer. Ele fica calmo e age da melhor forma possível. Simplesmente pegando ali, ó. Tem um paninho? Como é que você tá? Você tá bem? E ela querendo dar desculpas porque falou o Luis, ele relaxa, pô, tá de boa, tranquilo. Eu vim aqui te ajudar porque eu vi que tava sozinho e tal. O cara é fantástico, velho. O cara é muito inteligente. E com isso, mano, ele tá conseguindo subir cada vez mais degrauzinho. O Luis, que parecia ser um cara inalcançável, ser o objetivo de tudo, ele meio que parece que vai ser esquecido nessa obra. Pelo menos ele tá sendo derrubado aos poucos. A gente tem a Juna aí que tá tentando tomar todo o poder dele. E temos aí também o Legolas que está praticamente tomando a mulher dele. Só que não era, né? Era só um esquema que ele tinha ali e era para afogar as mágoas, como também a própria Haru afogava as mágoas ficando com ele. Mano, velho, eu curti muito esse episódio, foi muito da hora, eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande. E eu quero saber de você, o que você achou, você curtiu esse episódio, concorda com tudo que eu falei sobre alguns pontos, discorda de mim, dá suas opiniões aí que eu quero saber um pouco mais. Gosto muito de falar sobre esse anime. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para dar as notificações dos vídeos que eu postar aqui, beleza? Valeu, galera, fui!